Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Thank You Cast. Gente, que enriquecedor que está sendo esse momento para mim. Eu acredito que para vocês também, né? Temos nos inspirado com histórias lindas, enriquecedoras e hoje nós tivemos também a honra, né, de trazer mais uma história maravilhosa para vocês. Gente, antes de mais nada, né, a minha convidada especial de hoje eu a conheci em 2021, na pandemia. E foi assim algo muito maravilhoso, muito especial, porque a gente estava vivendo, né, um momento difícil. E foi quando eu conheci, né, ela e também depois tive a honra, né, de recebê-la em um dos meus eventos exclusivos da marca, que foi também maravilhoso, muito especial. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho com a Isaura Mitico, empresária, empreendedora. Ela é proprietária de uma das franquias do Kumon Maringá, Zona 7, que fica ali na Avenida Horácio Racanelo, né? Isso. Isaura, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cris. Muito obrigada. Eu fico muito lisonjeada, né, por esse convite. Não esperava, né? A gente trabalha tanto, né, todos os dias, assim, com o intuito de levar a todos esses alunos, todas as pessoas, o melhor de nós. Verdade. Né? E assim, às vezes a gente não para pensar o que é que nós estamos, que legado que nós estamos deixando, o que é que eu estou apresentando para a sociedade, né? Sim. E eu realmente, depois do convite, eu acabei fazendo uma reflexão, né, sobre tudo isso, né, que eu estou vivendo e o que eu vivi há anos atrás, né, Sim. que nem sempre foi assim tão fácil, né, mas é muito valoroso tudo isso. Te agradeço muitíssimo. Uma honra para nós, né, compartilhar um pouquinho da sua trajetória. Eu falo que, assim como eu, né, sou muito curiosa, gosto de conhecer as histórias, né, me identifico com elas, porque eu falo, o empreendedorismo é isso, né? É isso. É você se conectar, é você se identificar com a garra, né? Porque eu falo, empreender é para os fortes, né? São para os fortes, Cris. Então, assim, eu acho que foi muito bacana. A gente se conheceu em 2021, através da minha filha, né? Foi. Gente, depois eu vou falar um pouquinho como foi tudo isso, porque foi através dessa conexão que eu me aprofundei, né, nessa metodologia encantadora. E eu acredito que da mesma forma como eu não sabia, né, eu acredito que tem muitas pessoas também que não sabem. Sim, verdade. Mas antes da gente falar um pouquinho dessa vida, né, profissional, gostaria que você compartilhasse conosco, Isaura, como Sim. tudo aconteceu, como foi, né, a idealização de empreender. Você é de Maringá, de onde você é? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Cris, eu sou de Umuarama, Paraná, né? Eu saí com os meus 23 anos, né? Eu já havia me formado em letras, português e inglês, e recentemente tinha me casado, né? E fui morar em Minas Gerais. Nossa! Então, lá que surgiu essa grande oportunidade para mim. Porque eu fiquei sabendo sobre o método Kumon, sobre uma franquia que, naquela época, em 1990, ninguém sabia o que seria uma franquia, né? E eu, muito curiosa, uma pessoa assim, que gosta de alguns desafios, né? E principalmente na área educacional, eu disse, bom, eu fiz letras e parece-me que é matemática. Mas, na época, sim, trabalhava matemática e português. Mas eu sempre tive muita facilidade em matemática, né? Então, eu resolvi conhecer a nossa matriz em São Paulo, perto da Paulista. E, chegando lá, fui muito bem recepcionada. Eles assim me mostraram tudo sobre a franquia, os materiais, né, sobre a metodologia, e eu acabei me encantando. Só que assim, eu fiquei muito surpresa porque eles me convidaram para
fazer uma prova de matemática. Nossa. E caso eu fosse aprovada, eu poderia já assumir a franquia. Foi assim, Nossa. surpreendente, porque uma garota, eu falo, uma pessoa com 23 anos, sem experiência nenhuma, né? Tinha Sim. recém-formado, mas uma coisa eu tinha com muita convicção na minha mente, que eu não gostaria de fazer parte desse sistema convencional. Eu me sentia muito frustrada desde aquela época, né? Porque eu queria algo a mais para as pessoas, independente da idade. E realmente eu fui aprovada, Cris. Eu fui aprovada. E após um mês, mais ou menos, eu já estava com a franquia aberta, em Passos, Minas Gerais, onde eu morava. Que legal! E aí começou a saga, né? Que é realmente tudo muito novo, né? Eu acabei assim tendo muitas experiências assim com pessoas diferenciadas, né? Uma metodologia que ninguém conhecia, ninguém, porque lá onde eu fui morar não existia nem cursos de matemática, assim. Eu acho que o máximo que tinha era um curso de inglês, né? Nossa. A cidade não é tão pequena, Passos tem 80 mil habitantes, mais ou menos, aproximadamente. Mas assim o forte lá é vestuários, né? Fábricas de roupas e roupas, né, masculinas, femininas. Que legal. Então, assim, era algo bem novo, né? E comecei a estudar muito, né? Comecei a entender toda a metodologia e cada vez mais eu ficava encantada, porque eu conseguia mudar a vida estudantil desse aluno, né? Sim. Então foi quando tudo iniciou, né? E aí após todas esses anos que eu fiquei praticamente 11 anos com a franquia nessa cidade, né? Bastante tempo. Trabalhamos bastante, foi uma época assim, porque como eu não conhecia nada, também eu não sabia como que era na prática, né, essa questão do empreendedorismo, a questão da parte pedagógica, o administrativo, né? Então foi muito assim difícil no começo, sabe? Porque eu tive que estudar muito, até que nessa caminhada formamos alguns alunos, né? Eu tinha que me deslocar de ônibus até Belo Horizonte uma vez ao mês. Viajava 6 horas, era bate-volta, né? Precisava estar sempre me aprimorando, né? Isso é uma questão que eu acho que todos os empreendedores, né, precisam, né? A gente não pode parar, né? É verdade. E isso foram vários anos dessa forma, até que surgiu a oportunidade, porque eles abriram uma filial em Ribeirão Preto, e eu morava 2 horinhas de carro de Ribeirão Preto. Sim. Aí eu falei, eu não tenho nada a perder, eu vou perguntar. Sim. E eles realmente, e aí eu expliquei a situação e eles me deixaram participar das reuniões em Ribeirão Preto. Aí eu ia me aprimorando, né? Sim. Mas ficou bem mais fácil, eu ia de carro, né? Não precisava pegar ônibus, né? E acordar tão cedo. Então era bem cansativo na época e para mim facilitou bastante. Qualquer problema que tinha, e naquela época não era como hoje, que a transportadora traz até nós, né? A gente que tinha que buscar os materiais, sabe? Lotava o carro, né? Com os materiais que são Sim. em forma de blocos. Então, assim, foi muito, muito gratificante para mim todo esse conhecimento, né? E tantas coisas que eu passei nesses 11 anos. Mas, infelizmente, né, quando chegou em 2021, eu tive um problema pessoal e eu precisei voltar para o Paraná.
Só que antes de voltar ao Paraná, eu escolhi a cidade de Maringá, porque eu tinha parentes aqui, né? Eu tinha acabado de me formar em matemática também. Eu fiz 4 anos de exatas pura. Não, eu optei, não quis ciências, né? Sim. Então, assim, hoje eu tenho a formação em matemática e português e inglês. E eu vejo, assim, que nada acontece por acaso. Verdade. Né? Eu acho que sempre as coisas vão acontecendo, né, na vontade de Deus, Ele nos prepara. Eu Verdade. acredito nisso. Também. E assim, e realmente foi o que, sem eu pensar, eu fui fazendo as coisas acontecerem para minha profissão, né, ela ser muito mais valorizada. Que legal. Né? E aí, quando eu cheguei aqui em Maringá, no ano que eu cheguei, em 2004, né, que eu demorei uns 2 anos para voltar, e aí eu fechei a minha unidade, eu fui convidada para dar aula no Japão pelo Colégio Pitágoras de Minas. Nossa. E foi uma outra e nova experiência. Sim. E a Isaura é, como sempre, muito desafiadora, né? Eu aceitei a proposta. Olha, e fui, em 2005, para o Japão, dar aula para brasileiros. Nossa. Foi uma experiência, assim, inigualável, sabe? Muito diferente do que você espera, né? Porque, por mais que seja uma escola brasileira, porque lá tem até hoje Objetivo, Positivo, Colégio Pitágoras, e além de outros que eu não estou recordando os nomes, mas tinha outras escolas brasileiras espalhadas por todo o Japão. Nossa, né? gente. Eu morava próximo de Tóquio, mas eu sabia que havia assim, várias outras escolas e tem muitos brasileiros, né? Então a demanda é grande, né? Nossa. Então eu fiquei 3 anos, né? Foi bem diferenciado. Eu até falo assim, a gente tem que enfrentar tudo, né? É verdade. E me surgiu uma grande oportunidade de alfabetizar um rapaz de 15 anos, porque os pais, na época que foram, ele era bem pequeno, resolveram matriculá-lo numa escola do Japão. Só que o que aconteceu? Esse rapaz, né, ele chegou num patamar que ele não conseguia mais, porque os kanjis vão ficando cada vez mais difíceis e ele não conseguia falar português com os pais mais. Nossa. Então, foi quando a mãe decidiu matriculá-lo nessa escola e a minha missão era alfabetizá-lo. Imagina. No contraturno. Nossa. E eu consegui. Em 1 ano eu consegui antes de vir embora. Nossa. Sabe? Por que eu vim embora? Porque naquele ano de 2008 houve uma recessão no Japão, né? E os japoneses, eles são muito precavidos. Eles não esperam as coisas, o país se arruinar, né? Sério, olha Sério. isso. Então eu percebi assim que eles foram fechando as fábricas, eles foram fazendo balanços, você entendeu? E, com tudo isso acontecendo, houve uma evasão muito grande, 100% nas escolas. Porque os decassegues, eles vão vinculado àquela empresa. Eles até chegam sozinhos, mas quando se empregam, eles se vinculam a uma empresa. E aí, eles assim, se eles estão trabalhando, eles têm moradia. Se eles não estão trabalhando, eles perdem a moradia. Nossa. E que isso facilita muito para eles. Porque a vida no Japão não é barata. Entendeu? Imagina. Você precisa trabalhar muitas horas para conseguir, né, pagar todas as despesas que se você aluga por conta, como eu aluguei por conta, mas eu dividia com uma outra moça. Mas quem vai especialmente para trabalhar em fábricas, ele precisa fazer muitas horas. E quando ele vai sozinho, piorou, né? Nossa, Quando imagina. vai
é a esposa, né, uma pessoa da família, então une-se as forças e eles conseguem sobreviver, né? Naquela época, em 2005, já não era como em 1900 e alguma coisa. Entendi. Porque uma década atrás, o trabalho era farto e eles pagavam muito para os decassegues. Né? Assim foram as informações que eu recebi lá mesmo. Sim. E conforme os anos foram passando, né, as empresas começaram a pagar menos. E é por hora. Você é vinculado, mas por hora. Nossa. Então, se você fica doente e não trabalha, você não ganha. Você entende? Então, foi assim, houve essa evasão nas escolas. Aí eu pensei bastante, né, que eu poderia ficar e, se quisesse, né, porque eu tenho livre passe ali, mas eu teria que trabalhar em fábrica. E nem todas as fábricas estavam, as melhores que pagavam mais, que eu percebi, não estavam contratando. Nossa. Então, aqueles funcionários japoneses continuaram trabalhando e os brasileiros, os peruanos, né, e os chineses, filipinos, eles dispensaram. Meu Deus. Então, foi uma época bem difícil. Aí eu resolvi voltar. Entendi. Voltei, cheguei em janeiro de 2009, em Maringá. E imagina, né? Você volta numa cidade nova, para mim era nova, tudo novo. Para recomeçar, Para né? recomeçar. Só que eu falo que, assim, eu sempre tive muita iluminação, né? Nunca fiquei desempregada. Cheguei, trabalhei em vários lugares, trabalhei no Maris, trabalhei no Nobel, né? Mas não era exatamente o que eu queria, né? Sim. E aí, não é por acaso, né? Mas por uma intuição, talvez, eu mandei currículo em um dos Kumons, que eu não conhecia todos, mas assim foi uma intuição mesmo. Sim. E eu mandei ali na Zona 7. Depois que eu fiquei sabendo, né, que essa orientadora era a melhor aqui em Maringá, assim, na parte de programações, né, de conhecimento, além de que ela foi uma professora já pelo Estado, aposentada, então ela tinha uma bagagem muito grande, né? Muito rica, né? Muito rica, muito rica. E aí, bem na época, ela estava precisando de alguém para coordenar a língua portuguesa. Olha só. Então, veio tudo assim, no tempo certo, na hora certa. Eu fiquei durante 7 anos com ela, né, trabalhando. E com isso, passado todo esse tempo, ela resolveu se aposentar. E foi quando ela me perguntou se eu gostaria de dar continuidade ao trabalho dela. Que legal. E eu, assim, fiquei perplexa, né? Porque não esperava, e conhecendo todo o trabalho do Kumon, né? Fiquei até, eu não vou mentir, eu fiquei um pouco em dúvida, porque é muito trabalho. A franquia do Kumon não funciona como uma franquia do McDonald's ou do Boticário, o Cacau Show. É uma franquia diferenciada no sentido que o orientador ele precisa estar na unidade. Mas por quê? Tem um sentido. Sim. Tem um sentido. Porque são os seus olhos, os meus olhos, que fazem com que esse aluno ele consiga se desenvolver. Olha isso. E por isso que eu aceitei esse novo desafio novamente, passei por um processo seletivo por mais um ano, né, para ser aprovada, e consegui, né, demonstrei todo o meu conhecimento. E aí, em julho de 2017, né, eu abri a minha unidade nesse endereço da Avenida Advogada Horácio Acanello. Que legal. O que eu achei muito interessante é isso, né? Não é apenas você querer comprar uma franquia deles, né? É passado por um processo como um vestibular, né? Como um vestibular. Não muito é uma interessante.
E, assim, o que é o que você falou no início. Precisa ter muita força, muita garra, muita disposição, porque trabalha muito. Não tem hora, tem épocas, pré-férias mesmo, pré-reuniões. Eu trabalho muito, muito. Às vezes eu cheguei a atender pais saindo da unidade meia-noite. Nossa. Mas eu faço tudo com amor. É o que eu amo fazer, Cris, porque é um método diferenciado, sabe? Que você consegue enxergar o desenvolvimento daquele aluno que tem vontade também de se desenvolver. E quando são pequenininhos, os pais também vestem a camisa. Verdade. Né? Porque é um tripé. Sem nós, não existiria esse desenvolvimento. É verdade. Preciso do aluno, sim, mas preciso da família, né? Juntamente comigo. Verdade. Né? O Kumon, ele é bem diferente de uma aula de reforço, de uma aula particular. Não tem nada a ver. Muitas pessoas confundem, sabe? Né, quando a gente se conheceu, que foi através da pandemia, porque as escolas fecharam, né? Uhum. E aí, quando eu tive conhecimento do Kumon, que alfabetizava, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Porque minha filha tinha recém ingressado na escola quando né, chegou a pandemia. Sim. Então, eu sempre falo, né? Quando eu comento a respeito de vocês, falo, gente, se eu tivesse conhecido no início, a minha filha estaria alfabetizada, né? Na pandemia. Na pandemia. Então, assim, achei fantástico, porque eu sempre ouvia falar, mas a gente tem, às vezes, um pensamento como um cursinho, né? Exatamente. E não é sobre isso, né? Eu falo assim, não, só Não. quem vai prestar cursinho. E aí eu fiquei muito encantada com a metodologia. Não, tanto é que eu me desafiei de novo, sabe? Foi até antes um pouquinho da pandemia. Eu disse assim, se no Japão, porque essa metodologia é japonesa, ela existe há mais de 100 anos no Japão, né? Aqui no Brasil mais de 60. Nós temos em vários países do mundo, né? São mais de 200 milhões de alunos, considerando o Brasil e América do Sul. Nossa. Então, a gente pensa assim, poxa, se lá no Japão eles conseguem trabalhar, dar os inputs, os estímulos, quando a criança está na gestação ainda, por que eu não conseguirei trabalhar com esses estímulos com uma criança de 1 ano e meio? Que eu coloquei uma meta para mim, né? Porque eu tinha que pensar, eu tenho que ter estrutura. Se eu pegar um bebê, eu tenho que ter uma estrutura diferenciada. Sim. E até o momento eu não tenho para assim, lactantes, né? Eu não consigo. Mas 1 ano e meio eu me desafiei e eu dou exemplo de uma aluna, né, que eu tenho lá na unidade. Ela é filha de professores da UEM, a Veronique, e ela iniciou com 1 ano, acho que 1 ano e 8 meses. E a Veronique, com 3 anos e pouquinho, ela já estava lendo. Gente, hoje ela tem 4 isso. anos e pouquinho, ela já faz letras cursivas. Gente. Sabe? Claro que ela está se aprimorando. Sim. Né? Tudo é uma questão, é um processo. Né? Então, é isso que eu queria explicar, porque o Kumon, ele não é, como eu disse, uma aula de reforço. Mas como assim? Como que consegue iniciar com uma criança no português? E eu indico o português primeiro. Porque o português, na língua portuguesa, eu consigo fazer com que as crianças se alfabetizem, né? E nos 4 aninhos, 4 anos e meio, eu já consigo adicionar matemática. Porque a matemática também inicia-se com estímulos da pré-escola, mas com material totalmente diferenciado. Pedagógico. Pedagógico, né? Diferenciado. Né? Então, assim, as pessoas, elas confundem porque elas não têm conhecimento. Né? E outra, por ser um método, uma metodologia japonesa, então a gente já sabe que tem muita disciplina, né? Hábitos de estudo. Que precisa, um desafio, né? Porque a gente quer formar essa criança que começa pequenininha com hábitos já de estudo para o ensino médio. Porque o nosso foco
é o vestibular. Sim. Então, a metodologia é desde a pré-escola até o nível de integrais derivados. Um exemplo na matemática. Sim. Né? O português, nós trabalhamos o quê? Além, né, da leitura em si, né, o aprendizado da leitura e da escrita, o aprimoramento, através do aprimoramento, ela chegar até a leitura dinâmica. Né? Por que a leitura dinâmica? Para que ela consiga compreender e interpretar qualquer texto, mesmo do ensino médio. Porque essa é a maior dificuldade que nós estamos enfrentando, né, com os estudantes. Eles estão chegando sem base. Né? Na matemática mesmo, as 4 operações básicas, que são essenciais, né, a maioria estão chegando sem esse conhecimento. Olha isso. Então, eu preciso, assim, na verdade, me empenhar muito, mas eu posso falar com propriedade que as crianças aprendem. Né? Os meus filhos também fizeram Kumon, né? E eu assim, vi na minha própria família o desenvolvimento. Né? Então, não tem como dizer assim, não é um método diferenciado, é uma aula de reforço. E não é uma aula de reforço, não é um curso lúdico somente para brincar com as crianças também. Não é. Existe esse momento lúdico? Existe, só que nós temos um material adequado. Né, para que ele possa ter esse desenvolvimento, galgando passo a passo, processos por processos, até alcançar, né, o nível máximo. E o ser humano, ele é ilimitado. Né? Nós sabemos que todos têm potenciais. E esse potencial pode ser muito bem desenvolvido, juntamente com responsabilidade, disciplina, hábito de estudo, organização do tempo, porque nós trabalhamos com tempo padrão, porque ninguém faz uma prova sem tempo. Verdade. Ninguém presta vestibular e fica lá o dia todo somente para fazer uma disciplina. Não é assim que funciona. Então, eu digo assim, é fácil fazer o Kumon? Não é fácil. Não é fácil. Só que as pessoas, os estudantes, juntamente com a família, que tem isso tudo como objetivo, né, sabendo que lá na frente colherão frutos maravilhosos. Verdade. Olha, eu digo para você, não tem preço, não tem valor. É verdade. Dessa formação. Por isso que eu, como orientadora, o meu papel, realmente, primeiramente, é conhecer a vida estudantil, acadêmica desse aluno, até perceber a personalidade de cada um, o sentimento em relação a tudo que ele vivenciou até então, quando ele me procura, para que eu possa aplicar um teste diagnóstico e conseguir detectar o seu ponto mais adequado. O que é o ponto mais adequado? Que a gente diz o ponto ideal. É iniciar num ponto em que ele consiga fazer suavemente, sem estresse, que ele consiga perceber que ele tem capacidades, né? Porque a maioria, não digo uma criança de 1 ano e meio, uma criança de 2, 3 aninhos, mas a partir de 4, 5 anos, dependendo de como foi a vida estudantil dele numa escola, pode ser traumatizante. Porque eu já tive alunos que chegaram dessa forma e eu tive que resgatar muitas coisas, além da autoestima. Você entende? Então, a autoestima, ela só virá a partir do momento que o ser humano consegue perceber que ele é capaz de fazer alguma coisa. Verdade. Não é só o Kumon. Né? E qual é a função, tanto do orientador quanto das famílias? Incentivar, motivar, estar junto nos momentos mais difíceis, porque a caminhada, a trajetória no Kumon, como eu disse, não é só flores. Sim. Tem muitos espinhos, mas espinhos em que sentido? Porque são conhecimentos novos que cada dia a dia, eles vão entrando nesses novos conhecimentos para desbravar, você entende? Então, aí que é o momento,
crucial dos pais e da orientadora, além da professora que está ali juntamente, observar tudo isso, né? E são momentos que os alunos chegam, eu estou desanimado, né? Eu estou querendo parar porque eu não atingi ainda o ano escolar. Então aí está o ponto. Eu disse que eu aplico um teste diagnóstico, né? Eu detecto realmente o ponto ideal, o ponto mais adequado para ele iniciar. Mas a maioria é diagnosticada aquém do seu ano escolar. A maioria. Nossa. Então, qual é o meu trabalho, né? É fazer com que ele consiga adquirir habilidades iniciais com segurança e depois, após isso, né, a gente sabe que são escadarias para o sucesso, mas ele precisa ter força, ter garra, ter ânimo, vontade, né? E nem sempre os pré-adolescentes têm noção do que é isso. Verdade. Por isso que eu digo que os pais são a chave mais importante para todos eles. É uma conexão, né? Sim, porque quando chega um aluno, por exemplo, do ensino médio, do cursinho, vamos dizer um cursinho, que ele já sabe o que ele quer. Então, ele está correndo atrás do prejuízo. Ele sabe que ele precisa desenvolver. Porque, senão, ele não vai sair daquele lugar. É um ciclo vicioso, né, de erros. Então, esses eu consigo conversar, né, diretamente com o aluno. Mas não que eu não converse diretamente com todos os alunos, mesmo os pequenininhos, eu converso, né? Eu mostro, nós temos um gráfico, a gente mostra o desenvolvimento, onde que ele está, onde ele precisa chegar, né? Mas os pais são fundamentais nesse processo, porque é através deles é que eles conseguem impor algumas regras, algumas coisas, para que no futuro próximo ele consiga sentir o prazer nos estudos e sentir a colheita. Porque não dá para saber, assim, vamos dizer, no Fundamental 2, que é do 5º ao 9º ano. 6º ao 9º ano. Ele não consegue ter a noção do tanto que fará falta. Verdade. Entende? Porque no início, né, quando eles estão no ensino Fundamental 1, pré, né? Não tem esse Porque no Fundamental 1, eu digo sempre aos pais, nota não é parâmetro de conhecimento. Nunca foi. Verdade. E hoje, mais ainda, porque as escolas estão, assim, não impondo, colocando muitos trabalhos que ajudam na nota, né? Muitas atividades extras. Que eu acredito, sim, pelo menos na minha época, não era tanto assim, sabe? E a gente tinha que estudar muito, a gente tinha que ter garra ali para passar no vestibular. Sim. Entende? Então, tudo isso é um peso, né? É um peso, são pesos e medidas. Nada se faz sem consequências. Então, as escolhas são possíveis. Né? Nós podemos escolher o que queremos. Verdade. Mas como uma criança da pré-escola até o 8º ano pode escolher algo para a vida dele, sem experiência nenhuma. Difícil. Essa é a minha reflexão, sabe? E eu assim, às vezes, quando um aluno sai, eu não fico triste porque a minha remuneração vai baixar. De forma nenhuma. Porque a gente começa um trabalho assim lá no início, né? Que não é fácil esse trabalho, tanto da minha parte quanto dos alunos. E aí, quando ele chega num patamar que a gente diz, está faltando, está um pouco aquém? Está, mas ele já galgou muitos conhecimentos. E isso ele não nega, sabe? Mas quando essa criança, esse estudante sai, muitas das vezes eu me peguei chorando, não vou dizer, Sim. Porque eu falo, eu sinto muito. É como se eu vivesse um luto ali, sabe? Entendo. Porque eu sei que assim ficará ainda muitos buracos,
né? Então, essa questão do Kumon de avaliar antes, de achar o ponto ideal e trabalhar todos esses novos processos são essa chave do conhecimento é a porta de entrada para o sucesso. Verdade. Na vida estudantil, sabe? E que vai ter uma excelente formação. Não estou dizendo que quem não faz Kumon não consegue. Claro que consegue, mas é árduo. Uma pessoa que quer medicina, ele precisa estudar muito. Verdade. Muito mais do que quem já tem um preparo, por exemplo, uma habilidade de cálculo mental na matemática, né? Que ele tenha um conhecimento além do ano escolar, porque existe esse detalhe também. Os nossos estudantes, eles têm, como eu disse, todos têm um potencial ilimitado. Então, o método é individualizado. Eu trabalho para cada um tipo de programação. Cada perfil. Sim, cada dificuldade é trabalhada com um material diferenciado. Entendi. E aí, tem alunos que conseguem ultrapassar o ano escolar. 1 ano, 2 anos, 3 até 5 anos. Eu tenho um aluno, né, o Henrique Dias, né, ele está no 5º ano e hoje ele está no nível do ensino médio, né? E ele é desafiador. Ele disse que até o 9º ano ele quer terminar o estágio O, que é o último nível. E eu acredito, sabe? É o que eu digo muito aos meus alunos. Acredite no impossível, porque se você crê, tudo se tornará possível. Verdade. Né? Então, eu sou a maior incentivadora, né? Além de ter muita paixão, muito amor pelo que eu faço, né? E eu quero, como o Kumon tem um objetivo, e isso eu vesti a camisa mesmo, que é também o meu pensamento, né? De desenvolver esse aluno ao máximo possível, ao máximo limite, para que ele consiga ser uma pessoa que enfrente os desafios, tome decisões difíceis e seja útil à sociedade. Isso é o que eu mais desejo a todos os nossos alunos, porque aí sim eu sei que a nossa sociedade, né, será mais feliz, mais equilibrada, porque hoje nós vivemos uma fase muito difícil. Sim. Né, muito complicada. E eu acho que é através da educação... Acho não. Eu tenho certeza que é através da educação nós vamos conseguir tudo isso. Então, por isso que precisa continuar, sabe, sendo incentivador, não somente as orientadoras do Kumon, mas os pais, principalmente. Acreditem no potencial dos seus filhos. Depois que eu alfabetizei uma criança com síndrome de Down, que hoje ela é uma mocinha, eu vi que o ser humano não tem limites, né? Autistas que conseguem memorizar tabuadas, fazer cálculo mental de multiplicações, divisões. Incrível. Você entende? É incrível. Parece impossível, não parece? Sim, claro. Assim falando, mas não é. Então, assim, é um material realmente valoroso, né? Mas tem que ter realmente uma orientação equilibrada. E essa orientação não é só no início também. Por isso que a presença da orientadora é fundamental dentro de uma unidade. Porque, assim, os processos, para cada um, tem um tempo, né? Cada um é um tempo diferenciado. Mas... a cada dia eu preciso, talvez, mudar essas programações para que ele chegue ao ponto ideal novamente. A vida é assim, Cris. É verdade. Vamos tirar como, no sentido da vida, tem altos e baixos sempre, né? E nós temos que ter força, garra, fé, né? Principalmente. Para levantar
Levantar a cabeça e dizer, não, não deu certo isso, bola para frente. Vai dar certo. Vai dar momento, tudo né? certo. Verdade. Né? E sempre ter bons pensamentos. Pensamentos positivos, né? Atraindo coisas boas sempre. Né? Então, eu digo sempre isso aos meus alunos. Pense coisas boas, somente em coisas boas, que tudo virá da melhor forma possível. Verdade. Então, eu tenho, assim, um grande prazer, sabe, de estar todos os dias na minha unidade, fazendo o que eu amo, né? Observando não é só criança, né? Observando até os adultos que fazem comigo e tendo a chance de conversar com eles, de ajudá-los de uma certa forma, até mesmo emocionalmente, voltando ao equilíbrio, para que eles possam se desenvolver. Porque se você não está em equilíbrio, você não se desenvolve em nada. É verdade. Não adianta dizer assim, está fazendo curso. Não. Se não tiver uma essência ali, um equilíbrio, você não consegue desenvolver nada no aluno. Então, a primeira coisa que eu observo no bom dia, olá, tudo bem? Aí eu observo e eu consigo sentir, né? Eu sinto se ele está bem. Quando não está bem, com muita amorosidade, eu o convido a ir ao escritório, conversar comigo, né? Vou abordando coisas assim, não chego no repente. Sim. Né? Eu vou abordando outras coisas, vou perguntando, né, como que está na escola, está tudo bem, como que estão as notas, e assim vai indo. Eu acho que é um dom nato que eu tenho, sabe, Cris? Com certeza. E que, no repente, seja a pessoa, ela acaba se abrindo, e eu digo, não, mas fica tranquilo, tudo vai dar certo. Faz toda a diferença esse otimismo, né, Isaura? Toda a diferença, porque às vezes as pessoas só querem uma palavra. Né? Uma palavra. Um carinho, sabe? Um acolhimento. Um acolhimento. E eu digo isso, eu acolho a todos, sem julgamento. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida, não julgar, Cris, porque isso aí não cabe a nós, humanos. Verdade. Somos imperfeitos, né? Muito. Não temos esse domínio, né, de dizer assim, eu posso, eu não erro, né? Não temos. Não. Então, é muito mais profundo do que simplesmente ensinar matemática, português e inglês, que na minha unidade tem. Mas no Kumon também tem a língua japonesa, né? Uhum. Existe aqui em outras cidades, não em Maringá. Ah, é? Em Maringá havia uma, mas ela se aposentou e não tem mais, né? Entendi. Em Londrina tem. Mas, então, assim, eu creio, né, que esse empreendedorismo que nós estamos falando é muito abrangente. Muito. É um leque. É um leque. E não é só dizer assim, eu trabalho com uma franquia, eu tenho toda a assessoria, eu tenho um material excelente, né? Mas não é só isso. É as primícias, né? Eu falo que os nossos alunos, eles chegam como uma pedra bruta. Sim. E que eu preciso lapidar. E só que existe um processo, não é de uma hora para outra que isso vai acontecer, de forma nenhuma. E cada um com sua personalidade, cada um com seu temperamento. Verdade. Que é muito mais complexo. Sim. Né? E com quantas crenças chegam? Nossa. Que precisa se ressignificar. Porque parece assim, não, imagina que as crenças limitantes vão atrapalhar ele nos estudos. Então, até essa sensibilidade eu preciso ter para conduzi-los a uma profissional, uma psicóloga, uma fonoaudióloga, sim, uma neuro, né? Então, assim, são tantas coisas, e hoje existem tantas síndromes, tantas coisas que vão aparecendo. Verdade.
que você tem que lidar dia a dia. E não, tem TDAH? Não vou matricular. Então, a gente ouve falar tanto, né, Sim. sobre isso. Só que não é porque pela remuneração também. É um outro desafio, né? Que eu vejo como desafio e que eu quero ajudar. Uhum. Porque eu penso assim, existe a orientação? Existe. Mas existe o servir. E eu quero servir a humanidade. Nossa, e é o que eu tudo. estou fazendo hoje. E Cris, eu digo assim, olha, eu acredito que eu estou, né, já deixando um legado. Não tenho dúvida. Porque foram muitas crianças, muitas famílias, transformadas, né? Transformadas. Adultos transformados. E é isso que eu acredito, né? E eu levo assim com muito amor, né, a minha profissão. Trabalhosa, claro, mas que profissão que não é, Cris? Principalmente para o empreendedor. Verdade, não existe. Não existe essa estabilidade, né? Essa segurança. Não existe zona de conforto, bolinha de cristal, né? Que eu falo, plano perfeito para empreender. Não existe. Só que é assim, ó, é um conselho que eu dou para os empreendedores. Precisamos ser empáticos. Temos que ter empatia com todas as pessoas. Porque se você quer ter um bom relacionamento, você precisa, né, ser empático. Verdade. É o relacionamento que conecta. Que conecta. Com a sua essência, né? Com tudo. Com tudo. É tudo. Verdade. Né? Eu queria deixar uma reflexão Sim. para as pessoas, para os estudantes, os pais, né? Porque é o exemplo da borboleta, que eu admiro as borboletas, né? Eu também. Porque elas são livres, elas voam, têm a capacidade, né, de ir onde elas quiserem. Mas o que é que a borboleta passa? Quais os processos que ela passa para se tornar uma borboleta saudável, perfeita? Perfeita no sentido de conseguir voar. Elas estão dentro de um casulo, né? E que precisa ter resiliência, paciência para esperar todos esses processos. Verdade. Então eu vejo os meus alunos como um ovinho de borboletas, sabe? Que elas chegam a mim dentro desse casulo e que precisa ter paciência e resiliência para passar por todos esses processos. É uma metamorfose, É uma né? metamorfose. Só que muitas das vezes, né, seja a família, elas mesmas, elas querem antecipar o nascimento, né? O desbrochar, Sim, né? o desabrochar. O desabrochar. E aí o que acontece? A borboleta, ela vai ter alguma deformidade. Ela vai ter uma deformidade. E talvez nunca voe. Verdade. E a sua vida será encurtada. Mas, fazendo um paralelo, né, com os alunos, eu vejo isso, que precisam passar e ter paciência nesses processos. Que eles podem alcançar o nível escolar, como pode ultrapassar esse nível escolar e finalizar o curso. Uhum. Né? Se ele rompe esse casulo antecipadamente, com a saída deles, vai ficar alguns buracos. Sim. No aprendizado. Sim. E aí aquilo vai fazer falta num futuro próximo. Entende? Então, tudo isso tem que ser analisado, né? E é uma reflexão tão simples, né? Verdade. Se a gente for analisar, porque a vida natural, ela é simples. É verdade. O ser humano que complica. Não é? Verdade. Então, é isso. Isaura, eu amei nosso bate-papo. Foi enriquecedor. Ficaria aqui muita horas vontade. Muito conversando com você,
Que mente brilhante, Ai, que pessoa inteligente, né, gente? A gente obrigada. quer sempre ficar por perto de pessoas assim, otimistas, mas com o pezinho no chão, Sim, né? muito. Falando da realidade do empreender. Então, fiquei muito feliz, muito obrigada por ter aceito o meu agradeço, convite. Cris, meu Deus, eu assim fico muito honrada, né, pelo convite, mais um desafio, né, Verdade. que me foi imposto e eu amei, porque é uma forma, né, de eu poder me expressar. Sim. E poder dizer o que eu penso sobre a vida, né? Sim. E sobre o desenvolvimento de qualquer ser humano, que eu acredito muito em todos os potenciais, Sim. né? Que são ilimitados e que todos podem, né? Isso é uma grande oportunidade, né? E eu te agradeço demais. Foi um prazer, gente, não foi mesmo? Maravilhoso para nós ouvir um pouquinho, né, da sua trajetória, da sua Muito história. Obrigada. Foi assim, olha, muito especial. Muito obrigada. Eu te agradeço. E a gente, com certeza, né, traremos outros temas aqui, falando sobre a educação, que eu acho que é assim, muito importante, né? E Deus abençoe grandemente a sua vida, seus negócios. Eu também quero que Deus te abençoe muito, Amém. Né, nesse projeto maravilhoso. Obrigada. É uma iniciação assim abençoada, Amém. Viu? Eu te acho muito especial, uma pessoa muito obrigada. também inteligente, capaz, Obrigada. né? E você tem que realmente dar continuidade a tudo isso. Ai, Porque amém. você é muito valorosa. Ai, obrigada. Gente, então ficamos por aqui com mais um episódio riquíssimo, como já falamos aqui. Compartilhem com suas famílias, amigos. Assistam também e sigam nosso canal no Spotify, aqui no YouTube. Deixa seu like, se inscreva no nosso canal e estaremos aqui no próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau.